Olá, boa tarde a você que está aqui conosco para mais um momento de meditação na palavra do Senhor e um tempo de oração. Seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal do Pastor Antônio Cirilo. Eu sou a Dalila Cirilo, sou a esposa do Pastor Antônio Cirilo e nós estamos aqui esses dias tendo um momento de meditação na palavra do Senhor. Oração no final, não é? A oração é muito importante, você permanecer aqui e estar orando comigo pelos pedidos que você vai colocar aqui. Eu já quero dar as boas-vindas a você que está chegando, a Nancy querida, Maria de Nalva, Deus abençoe a sua casa, Cleia, né? Juliana, Vanessa, que bom que você conseguiu vir para cá, ô Nancy. Deus te abençoe, Vanessa dos Santos, Adriana Joselaine, que o Senhor te abençoe, Cristiane, boa tarde a você que está se chegando aqui. Nós vamos ter aqui um momento de meditação na palavra do Senhor. Tem sido um tempo muito gostoso aqui e eu quero incentivar você a permanecer até o momento da oração. Nós estaremos orando, porque a oração, ela é a nossa arma, não é? É aquilo que o Senhor nos deu para nos achegarmos a Ele tão próximo, com tanta intimidade, e eu quero incentivar você a ficar aqui até o final dessa live, quando nós estaremos orando por você, pela sua causa. Eu quero incentivar você a colocar aqui o seu pedido, amém? Coloque aqui o seu pedido de oração. Vai ser um tempo muito precioso. Nós estaremos lendo um salmo maravilhoso hoje. É um salmo longo. Eu vou procurar ler o máximo que eu puder. São 50 versículos. O meu desejo era ler ele todinho. Mas como eu sei que nem todo mundo tem todo o tempo que eu me dispus a estar aqui, mas a gente vai lendo na medida que aqueles versículos assim mais chaves, porque outros versículos vão assim reafirmando, né, o versículo anterior. Então eu vou lendo aqueles versículos mais importantes, chaves do assunto, e nós vamos meditar nesse salmo hoje. Você é muito bem-vindo a estar aqui comigo, muito obrigada pela sua companhia, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e eu quero já pedir que você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Esse canal é um canal que tem sido literalmente um canal de bênçãos. Quanto conteúdo maravilhoso o pastor Cirilo tem postado aqui todos os dias. Você tem momentos de oração de manhã, de tarde e de noite. Fora as palavras, as lives. Então tem sido assim um conteúdo muito rico. E você, né, que talvez está aí sozinho, precisando de um livramento do Senhor, se aprofunde na meditação da palavra de Deus, que você será surpreendido pelo grande livramento que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu quero que você não esqueça de deixar o seu like nessa live, se você gostar, é claro. Compartilhe com outras pessoas e nós vamos juntos meditar, nos aprofundar aqui nesse salmo tão rico, tão maravilhoso, complementando o salmo que nós lemos ontem, que foi o Salmo 17. Amém? Vamos lá? A nossa jornada vai ser longa hoje. Pois então, esse salmo, ele já começa aqui contando por quê, né? Foi um salmo de agradecimento. Isso é uma música de agradecimento que salmista, que Davi cantou diante do Senhor, né? Esse salmo, ele é praticamente igual Samuel, 1 Samuel 22. Deixa eu só conferir aqui se é a primeira ou se é a segunda. Eu acho que é a 2 Samuel. 2 Samuel 22. Deixa eu abrir lá só para conferir com vocês. Ele é praticamente uma repetição desse salmo, dessa música que Davi cantou também ali. 1 Samuel, tá, gente? 1 Samuel 22. Davi declara essas palavras que ele declarou aqui nesse salmo, ele declara ali também quando Deus deu para ele completa paz, livramento contra os seus inimigos e o inimigo principal dele que foi Saul, né? Então ele fala que, olha, Senhor, no dia em que o Senhor, é um cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então Davi, ele cantou essa canção. É uma canção que tem momentos fortes, né? Momentos assim que a gente fica até um pouco assustado, mas a gente não consegue compreender a grandeza do nosso Deus.
Nós precisamos de pedir que Ele nos revele. Revela, Senhor, a tua grandeza. Revela, Senhor. Ele vem assim, Ele vem se achegando a nós assim, bem de uma forma bem tranquila, bem sutil, porque é muito poder. Nós não suportaríamos, não é? E nós vamos ver que algo que Davi, ele viu no mundo espiritual, eu creio que ele viu algo tremendo, que foi uma grande batalha que o Senhor enfrentou em favor da vida dele. Amém? Então nós vamos ler essas partes aqui. Se você pode abrir a sua Bíblia, leia comigo. Se não, nós vamos lendo, seguindo junto, você vai ouvindo. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu escudo, é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força e salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Davi já começa cantando assim, declarando a grandeza de Deus. E aqui uma coisa que eu notei muito interessante aqui nesse salmo, que o salmo anterior foi um salmo de oração. Era um salmo de Davi pedindo ao Senhor livramento contra os inimigos. Você se lembra que nós meditamos ontem? O salmo 17 foi um salmo de clamor. Davi estava se sentindo opresso, oprimido pelo inimigo. Ele estava ali numa pressão muito grande. Quantas vezes nós não estamos assim, não é? E Davi aqui, ele faz uma oração declarando a vitória, pedindo ao Senhor o livramento. E aqui agora Davi está agradecendo. É um salmo que vem logo em seguida, não é? Passou um tempo, com certeza, não é? Passou um tempo de lutas, de batalhas ali do Senhor contra os inimigos de Davi, e também Davi sofrendo, aquele momento da espera, né, que nós falamos ontem. O momento da espera é o momento mais difícil, quando nós oramos e aguardamos a resposta do Senhor. Davi está aqui de uma forma tremenda agora, depois que ele recebeu a vitória, depois que Saul já estava morto, não é? Depois que todos os inimigos dele estavam derrotados, ele teve um tempo de descanso, ele teve um tempo de paz. A palavra de Deus fala que ele teve paz no seu reino. E aqui agora ele começa a agradecer. Só que aqui a gente vê 50 versículos descrevendo aquilo que Deus fez e Davi agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor. O agradecimento, ele sempre deve ser maior do que o nosso pedido. Como é bom a gente ter um coração grato. Um coração grato, ele surpreende o coração de Deus. Um coração grato, assim, atrai o coração do Senhor. A palavra de Deus fala que o Senhor, ele não suporta um coração quebrantado e contrito. Um coração que está ali diante do Senhor, agradecendo. Sabe quando você precisa de um livramento, precisa de um socorro aí na sua vida, no seu cotidiano, precisa de um dinheiro emprestado, ou precisa de uma bênção na sua vida, e Deus usa uma pessoa para te abençoar. Quando você se levanta com um coração grato para com aquela pessoa, a gratidão é algo assim, olha, eu não posso pagar. Gratidão é um sentimento de que você não pode devolver aquilo para aquela pessoa. Porque tem pessoas, você já viu aquela pessoa que você dá um presente e ela quer te dar um outro melhor ainda? Isso não é gratidão. Isso é troca, tá bom? Tem pessoas que elas não são humildes nem para receber presente. Então tem presentes, tem coisas que nós recebemos na nossa vida, até mesmo de pessoas, amigos ao nosso redor, familiares, que não tem como pagar. Você só tem a gratidão, a palavra gratidão é isso, é você exercer, ter um sentimento em relação àquela pessoa tão profundo de amor, sincero, de gratidão, porque você não pode pagar aquilo para ela. Você não pode. E Davi, ele estava expressando essa gratidão, porque se não fosse o Senhor na vida dele, ele não teria como ter o livramento dos inimigos dele. Saul perseguia em todos os momentos da vida dele. Quando Saul começou a perseguir Davi, foi um exército inteiro. E Davi ficava escondido em caverna, saía de um lugar, ia para o outro. Ele ficou um bom tempo se escondendo de Saul. Não porque ele não tinha força para poder matar Saul e resolver o problema de uma vez por todas.
Não, ele teve várias oportunidades. Você vai ler lá no livro de 1º e 2º Samuel, você vai ler no livro de Reis também, a descrição dessas histórias em relação a Davi e Saul, e você vai ver que várias vezes Davi teve a oportunidade de pegar sua lança e matar Saul e resolver o problema. Até o exército que estava com Saul já sabia que Davi estava sincero. A sinceridade do coração de Davi era notória para todo mundo. Todos viam que Davi não estava errado. Saul tinha uma inveja de Davi tão forte que ele queria matá-lo. Ele queria aniquilar Davi da face da terra, achando que o fato de Davi morrer, o reino dele seria restabelecido de novo. Quando Davi começou a ter essa inveja contra Davi, foi por conta de que Deus tirou o reino de Davi, de Saul, porque Saul não queria obedecer a Deus. Saul queria fazer do jeito dele. Mas Deus, ele tem um jeito para ser feito. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nós façamos do jeito dele. Que a vontade do Senhor permaneça na nossa vida, que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Quantas vezes nós enfrentamos lutas e problemas porque nós queremos fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Deus tem um jeito. Deus tem uma forma de agir. Amém? E nós precisamos entender que Deus, ele está sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo. E nós não podemos de forma nenhuma perder essa essência no nosso coração de que Deus, ele está olhando para nós e governando. Ele está vendo todas as coisas. E Davi, ele teve esse entendimento, então ele começa aqui a agradecer. Ele já vai declarando tudo que ele viu acontecer na vida dele. Senhor, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu lugar forte, é o meu libertador. Quando eu estava ali preso, o Senhor veio e me libertou. Foi uma grande batalha. Uma grande batalha. Davi respeitou a unção de Deus sobre Saul até o dia que o próprio Deus deu um fim naquela guerra, naquela confusão toda. Deus poderia ter resolvido o problema da noite para o dia? Sim, poderia. Quando Deus retirou a unção dele de cima de Saul, ele poderia já ter matado Saul ali naquele momento. Então ele poderia ter matado Saul ali naquele momento. Porém, o Senhor não fez isso. O Senhor usou essa situação, essa história toda, para que Davi fosse treinado. Davi foi treinado. Ele, a princípio, Davi nunca tinha sido um guerreiro, gente. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelha. Todos os livramentos que Deus deu sobre Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele foi baseado na força de Deus nele. Não era mérito de Davi. Davi reconhece claramente aqui que não era o mérito dele. Não era pela força dele, não era porque ele era bonito, não era porque ele era bom, não era porque ele era forte, não. Foi tudo por causa do poder de Deus se manifestando na vida dele. Isso foi algo tremendo. E ele reconhece aqui, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, o meu alto refúgio. Eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Eu vou ser grata ao Senhor por toda a minha vida. Coisa linda, maravilhoso. E aqui ele continua, ele começa a declarar aqui no versículo 4... No versículo 4 ele fala assim, ó, tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então Davi está contando aqui que ele passou por um momento muito difícil. Ele está falando que ele sentia que como cordas de morte estavam cercando ele. Eu já ouvi pessoas, né? Pessoas que estão vivendo momentos de depressão profunda, momentos assim difíceis na vida, situações assim que até mesmo depressões mais ligadas nessa área química, de doença, uma doença muito grave que a pessoa está enfrentando e ela começa a viver esse momento de depressão. Eu já vi pessoas falando que parece que a morte está se chegando a ela. É como se fosse laços de morte mesmo se achegando a ela. E eu acredito que Davi teve momentos, porque músico, gente, geralmente músico é muito sensível.
Sensível à voz de Deus, não é à toa que eles são ministros de louvor, não é? Que eles carregavam a arca do Senhor ali, eles levavam, né? Eles tinham essa parte de estar ministrando diante do Senhor. Então Deus, ele coloca uma sensibilidade muito grande nele. Davi era um homem muito sensível, muito sensível. E ele conseguia perceber tanto as coisas boas de Deus, quanto o lado negativo também, as coisas ruins que estavam acontecendo. O mundo espiritual estava sendo revelado para Davi durante esse treinamento que ele teve enquanto Saul perseguia. Foi um treinamento. Durante todo o momento que Saul estava ali perseguindo Davi, Davi precisava se refugiar em quem? No Senhor. E assim deve ser você, quando está vivendo um momento difícil, um momento de depressão, um momento onde você não consegue ver saída, refúgio no Senhor é a maior segurança. Se encontrar no Senhor é a maior segurança, para que o inimigo não venha tomar a sua vida de uma forma brusca, para que você não venha cair na cilada do inimigo e fazer alguma coisa errada, né? Pior do que você está, para que o seu estado não se torne pior. Se encontre no refúgio que é o Senhor. Entre debaixo das asas do Senhor. Foi isso que Davi fez o tempo inteiro. Saul vinha, Davi se escondia debaixo das asas do Senhor. E aqui ele vai contando, no versículo 7 em diante, ele começa a declarar algo que eu acho que Davi viu no mundo espiritual. Como que Deus se levantou. A gente tem aqui no canal um playlist, né, onde o pastor está fazendo várias lives a respeito de o mundo espiritual, a guerra do mundo espiritual, que é algo muito forte, muito sério, muito pesado, que a gente não consegue lutar isso não, gente. É só Deus que pode lutar essa luta contra os nossos inimigos. Aqui Davi, ele tinha inimigos físicos, que era Saul e o seu exército, e inimigos espirituais, porque o diabo queria de todo tempo destruir a vida de Davi, porque o diabo sabia, Satanás sabia do destino que Deus tinha para Davi. Tá certo? Jesus, ele veio da linhagem de quem? De Davi. Então, desde o início, o inimigo já queria acabar com Davi, porque em todo o tempo ele tentou fazer com que Jesus não viesse a nascer. Lutar contra o nosso Deus é derrota certa. Mas eu vou ler só um pedacinho aqui do trecho, no versículo 13, quando Davi descreve o que ele estava vendo no mundo espiritual. O que estava acontecendo em relação à guerra que ele estava sofrendo, guerra na alma, guerra física, guerra espiritual. E ele conta aqui no versículo 13, um pedacinho só que eu vou ler, depois vocês podem ler mais aí, o que ele conseguiu ver no mundo espiritual. Ele fala assim, olha, o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraivas e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, ao sopro das suas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Versículo 17, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam no dia da minha calamidade, mas... Eita, ao mais de Deus aí, ao mais de Deus aí. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar, versículo 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque eu guardei os mandamentos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. O que a gente vê aqui? Davi, quando você lê os Salmos, né? A gente vai chegar ainda nos Salmos, onde Davi, ele teve problemas, onde ele pecou, onde ele era um homem falho como nós somos,
Davi não era uma pessoa especial, diferente de nós, no sentido de que ele era melhor do que nós. Não era. Davi era um homem falho. Ele pecou, a palavra de Deus não esconde os momentos de dificuldade que ele teve quando ele errou, mas da mesma forma que Davi tinha facilidade de falar, Senhor, me perdoa, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, sonda o meu coração. Ele viu aqui que ele estava sendo sincero diante de Deus. A gente não leu ontem no versículo, no Salmo 17, ele falando que não foi encontrado. Senhor, sonda o meu coração e vê se há mentira nos meus lábios. Em relação a Saul, eu acredito, né? Isso aqui ele está se referindo em relação a Saul, por exemplo. Em relação a Saul, Davi não quis, ele falou, olha, eu não vou botar a mão no ungido do Senhor. Eu não vou matar o rei Saul. Eu vou fugir, eu vou correr dele, porque eu não quero ser a mão que vai matá-lo, porque ele era um homem ungido de Deus e Davi respeitava essa unção. Então é muito sério quando as pessoas elas se levantam contra um ungido do Senhor. A palavra de Deus fala que isso não pode acontecer. Não deve, porque Deus ele vai defender os seus. Ele é o único que pode julgar a causa. Eu não posso ser esse juiz entre o meu irmão e eu. Não, Deus ele vai ser esse juiz. A gente leu lá que a base do trono do Senhor, ela é justiça e juízo. Então, Deus ele vai fazer juízo, ele vai fazer justiça. Quando eu me assento, o Senhor estava falando comigo sobre isso essa madrugada, quando eu estava meditando nesse salmo. Quando eu me assento na cadeira de juiz, eu tô falando assim, Deus, dá licença aí que o Senhor não tem capacidade de resolver esse problema, não. Eu vou resolver e eu começo a julgar essa e essa situação e essa circunstância, segundo os meus olhos, segundo o meu coração que é enganoso. Eu começo a julgar, eu não posso julgar. Nem o profeta pode ser julgado por mim. A palavra de Deus fala que eu posso julgar a profecia. Se a profecia se cumprir, ela era de Deus. Se ela não se cumprir, ela não era de Deus, era uma profecia falsa. Mas eu não posso julgar o profeta. Porque quando eu faço isso, eu estou me assentando na cadeira de juiz. E quando eu me assento na cadeira de juiz, Deus ele não se alegra, ele não se satisfaz com isso. E nós sofreremos consequências de sermos os juízes da terra. Não, nós não fomos capacitados para isso. Ele é aquele que julga. A palavra de Deus fala que a vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que julga, é o Senhor que vem com o juízo, é o Senhor que vinga. Tudo isso pertence ao Senhor. Então, nós precisamos pedir ao Senhor guarda o nosso coração. Porque a nossa tendência é julgar. Gente, eu estava me lembrando, você sabe que tem site de fofoca, gospel. Que é isso? Meu Deus do céu, isso é uma abominação. Isso é uma coisa criada lá no inferno. Porque as pessoas começam a lançar nas redes sociais situações de pessoas, de pastores, de líderes, de crentes, elas começam a lançar com aquela fofoca, né? Fofoca do diabo, porque a fofoca é do diabo. Então a pessoa começa a colocar aquelas coisas ali e você vira e mexe, a gente se depara com uma coisa dessa, né? Então se você segue um canal desse, não siga. Canal de fofoca não é coisa de Deus. Foi criado no inferno. Então não aceite isso na sua casa, não aceite isso dentro da sua cozinha. Tá bom? Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do dia, isso é coisa do mundo. Lá fora, eu até entendo, porque as trevas, elas dissipam as trevas. Mas nós temos que dissipar a luz do Senhor. Então, as pessoas começam a... De vez em quando, a gente se depara com uma questão, né? Que tá aí um burburinho, fulano, aconteceu isso, ciclano. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para julgar? Mas Dalila tá na cara que a pessoa errou, que a pessoa falou, né? A pessoa até declarou que falhou. Ótimo para ela. Se ela confessou o pecado dela, ela vai ser livre daquela acusação. Porém, eu não quero ser esse acusador. Eu não quero ser esse juiz, porque eu não tenho essa capacidade. Quando a gente entra nessa linha de julgar o nosso irmão, julgar as pessoas que estão à nossa volta, julgar os nossos líderes. Quando a gente entra nessa linha, nós estamos entrando num caminho de morte. E isso vai trazer sérias consequências contra a nossa vida. Eu preciso cuidar, guardar minha boca, guardar minha língua, guardar o meu coração. Ora por essa pessoa.
ora. Isso eu tenho esse hábito de fazer. Quando eu vejo uma pessoa numa situação complicada, falo, Senhor, tem misericórdia. Ajuda esse irmão a conhecer, a reconhecer. Se ele errou, mostra para ele que ele errou, meu Pai. Que haja arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Então, o tempo inteiro, eu acredito que Davi, ele estava ali orando e clamando a Deus pela vida de Saul. Tem misericórdia desse irmão, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para que ele possa estar me perseguindo. Pelo contrário, quando Davi foi chamado para estar com Saul, Davi usava a adoração para que o espírito de perturbação sobre a vida de Saul fosse dissipado. Então ele era um menino bom, ele era um menino inocente, um menino santo, que Deus separou, né? E Deus começou, eu acredito, né? Acabamos de falar sobre isso, toda essa vida de Davi, nesse período onde Saul estava perseguindo ele, foi um treinamento. Foi um treinamento porque no final Davi se tornou um grande guerreiro e Davi trouxe grandes vitórias para a nação de Israel. Até hoje, quando você vai lá em Israel, nós temos lá a cidade de Davi. Davi, ruas com o nome de Davi, tudo a respeito de Davi. Davi era um grande guerreiro. Hoje, nos nossos dias, a guerra que está acontecendo lá em Israel agora mesmo, os soldados, eles começam a dançar cantando salmos de Davi. Não é? Eu já contei aí para vocês numa outra live que existe um grupo lá em Israel, porque a igreja está se levantando. A igreja não está parada, gente. A igreja está se movimentando. Deus, ele se levanta aqui, como nós acabamos de ver. Ele troveja dos céus e ele se levanta para defender aquele seu propósito, aquele que está dentro do seu caminho, para defender os seus. O Senhor se levanta e ele vai lutar até que a batalha seja vencida. Então, lá em Israel, nesses dias, como eu estava dizendo, existem grupos de ministros de louvor que estão ensinando as pessoas que querem, inclusive crianças, a tocarem harpa. Sabe a harpa que Davi tocava? Existe um grupo específico lá em Israel só ensinando o povo a tocar a harpa. Eu achei a coisa mais linda, né? E aí tem um testemunho até de uma criança, né? Isso é numa live que eu estava vendo, elas falando sobre isso. E tinha uma criança pequena, acho que 4 anos, que falava, mamãe, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Davi, eu sou uma guerreira do Senhor. E eles até compraram uma harpa para essa criança e ela começou a aprender a tocar. Eu vi até uma fotinho dela, muito bonita, uma coisa mais linda. Deus está levantando. Gente, Deus, a história não parou. A história continua. A história continua. Nós estamos vivendo momentos hoje onde Deus, ele está trovejando dos céus. Os céus estão sendo abalados, a terra está sendo abalada. É só você abrir a notícia. Um dia é terremoto que acontece ali, outro dia a terra está rachando, a terra está cedendo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Fiquem atentos, vamos ficar atentos. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu não perca esse tempo da visitação do Senhor sobre essa terra. O Senhor está vendo toda a injustiça que é feita sobre a face da terra. O Senhor está vendo toda a exploração que é feita ao pequenino, às crianças, toda a exploração de todas as formas, ao pobre, ao oprimido. Deus, ele não resiste. Quando ele vê uma coisa dessa acontecendo, ele começa a agir. Eu falo que a taça de Deus, da ira de Deus, ela precisa estar cheia. Aí ela vai começar a derramar. As coisas vão acontecendo, vai acontecendo até que pinga a última gota. Aí sim, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Nesse tempo de espera, Deus está tratando com os nossos corações. Ele está fazendo com que nós sejamos mais perseverantes. Ele está fazendo com que nós busquemos a Ele com mais amor, com mais vínculo, com mais afeto. Ele está fazendo com que nós nos aproximemos mais dEle durante o tempo de provação. Nós nos achegamos ao Senhor com um coração muito mais quebrantado. É verdade ou não é? Você que já passou por um momento de provação, me fala se você não saiu melhor. Se você não é uma pessoa mais humilde. Se você não é uma pessoa que ama mais o Senhor. Se você não é uma pessoa mais misericordiosa. Me conta aqui nos comentários. Se você hoje, onde você olha para trás e fala assim, olha, eu vivi isso e isso, mas Deus me deu a vitória e hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa.
todo tipo de provação que vem sobre nós. Ela serve para nos polir, para nos purificar. Como o fogo purifica a prata, purifica o ouro. Nós somos purificados no meio da provação, da tribulação, dos momentos difíceis que nós vivemos. Não desperdice o tempo da provação que você está vivendo. Não, porque Deus não vai desperdiçar. Deus não desperdiça as nossas dores. Ele está vendo e no momento certo ele vai agir. Enquanto você espera, se achegue ao Senhor. Se achegue à palavra dele. Se encha da palavra dele. Seja cheio da sabedoria de Deus. Seja cheio da paciência de Deus. Se encha daquilo que vai realmente trazer paz no seu coração, no seu espírito, até que a bênção de Deus venha sobre você. E aqui no versículo 30, ele continua declarando a grandeza de Deus e ele fala assim, no versículo 24 ele fala assim, assim que retribui-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro e com o perverso te mostras indomável. Indomável. Nós temos visto tanta perversidade batendo aí nas nossas portas, não é? Todo o tempo, a perversidade, o inimigo tem batalhado contra nós. Nós estamos numa guerra espiritual, numa guerra física, numa guerra de narrativas, numa guerra eletrônica também, não é? A gente está vivendo todo tipo de guerra. Nós estamos realmente vivendo tempos difíceis. Mas o Senhor, ele diz aqui, olha, que ele com o perverso, ele se mostra indomável. Ninguém pode contra o nosso Deus. O homem acha que ele está tendo vantagem, mas não, Deus está olhando. Sempre que eu estou ouvindo uma notícia ruim, né, eu estava ouvindo ontem notícias sobre guerras aí mesmo, né, na região dos nossos vizinhos aí perto de nós, do Brasil, supostas guerras que estão prestes a acontecer, eu comecei a clamar, Deus, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia. Tá tudo borbulhando ao mesmo tempo. Vocês perceberam que está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Pois é, mas o Senhor, o nosso Deus, não está parado. Ele está agindo, ele está formando um exército de guerreiros, de pessoas que têm fé. Esse é o momento de nós termos a nossa fé fortalecida, porque Deus está agindo e ele está vindo com o poder sobre nós. No versículo 30 ele fala assim, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Quem lembra aí, gente? Lá para 1980, eu acredito, né? 85, mais ou menos. Essa era uma das canções que a gente cantava muito. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia! Persegui os inimigos e os alcancei. Canta aí. E os confundi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Que delícia! Eu vou lendo salmos, eu vou cantando, porque são canções que foram escritas, né? Essa eu não sei exatamente de quem era, mas uma canção maravilhosa que fala que o caminho do Senhor, ele é perfeito. E o Senhor, aquele que confia no Senhor, não será abalado. Vai perseguir o inimigo até o fim. Tá certo? O inimigo será completamente destruído e destronado. O inimigo físico e o inimigo na sua alma, tá certo? O inimigo, às vezes, você está aí lutando contra a pornografia, lutando contra a mentira, lutando contra a falta de perdão. Esse é um inimigo que se levanta contra você, que quer te destruir. Eu quero te incentivar a declarar que esse inimigo será destruído na sua vida. Você vai receber a vitória, porque o Senhor, ele se levanta para te defender. Mas você precisa mostrar para ele que você tá aqui, ó. Com o benigno te mostras benigno, com o sincero te mostra sincero. Deus precisa ver a sinceridade no nosso coração, que nós estamos sim sofrendo momentos de dificuldade, sofrendo, lutando na nossa carne, né? Lutando na nossa alma, mas nós vamos vencer. O inimigo não é maior do que o nosso Deus.
Ele não é maior que o nosso Deus. Amém? E ele continua falando aqui no versículo, nós já vamos caminhar para o final, no versículo 50. No versículo 49, assim, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Ô, glória! O nosso Deus, ele vai se usar de benignidade comigo, com você, com a nossa semente. Porque nós vamos nos manter na brecha da oração, na brecha da intercessão. Amém? Você talvez é o único cristão aí na sua casa. Você está numa grande batalha espiritual, né? Todos se levantam contra você. Quantas vezes acontece isso quando uma pessoa se converte primeiro, né? É uma batalha geral, direto. Você as pessoas te contradizem, você tá louco, você não precisa disso, isso é mentira, esse negócio de crente não vai dar certo. Gente, é uma luta diária, mas eu quero te dizer o seguinte, não desista, não desanime, porque o Senhor troveja dos céus, né? Pastor Cirilo tem essa canção, troveja dos céus e o seu som ecoa sobre a terra, estou vindo em glória, em grande glória. O Senhor, ele está vindo, ele está vendo o seu sofrimento e ele se levanta para destruir os nossos inimigos. Isso é maravilhoso. Nós vamos orar agora. Se você ainda não colocou o seu pedido, eu quero te informar que estaremos orando e você pode sim colocar a sua oração aqui, o seu pedido de oração, e o inimigo, ele vai ter que sair. O inimigo vai ter que sair. São muitos pedidos chegando aqui, eu não tenho como ler todos. Mas a gente vai orando de uma forma geral e também você vai receber essa oração aí na sua vida, tá bom? A Sônia contando aqui, sim, eu sou uma outra pessoa hoje. Eu me guardo debaixo das asas do esconderijo. Glória a Deus, Sônia. É isso aí, minha querida. Eu também sou uma outra pessoa, eu não sou a mesma pessoa. O Senhor me livrou, o Senhor me transformou. E isso, gente, não é da noite para o dia. Tá bom? Não é da noite pro dia, já vou te deixar claro isso. Tem que ter paciência. É um processo de transformação. Cada dia que você se expõe à palavra de Deus, você hoje está ouvindo coisas que você não conhecia, talvez não conhecia. Essa palavra muda o seu coração, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de ver o inimigo, muda a sua forma de ver o seu Deus. Cada vez que você se expõe a um momento de oração, quando você se expõe na adoração aí na sua casa, no seu momento de intimidade com o Senhor, a glória de Deus, ela está transformando você. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai olhar para trás e vai ver e isso acontece assim. Você vê a mudança quando você vive uma circunstância parecida com o que você viveu no passado, sabe? Quando você enfrenta uma situação hoje e você ainda não foi transformado, você é aquele que acusa, você é aquele que julga, você é aquele que aponta o dedo e tá todo mundo errado, eu tô certo e pronto, acabou. Tá? Mas daqui a 2 anos, depois de se expor tanto à palavra de Deus, a momentos de oração e de adoração, você vai agir de outra forma, na mesma circunstância. Tá bom? Eu falo que é como se a gente fosse reprovado, aquele agimos errado, a gente é reprovado naquela prova, é mais ou menos assim a ilustração, mas quando você é aprovado, você recebe o diploma, tá bom? Você já passou por aquela prova, aí vão vir outras, tá? Não fique assim muito animadinho, não vão vir outras, mas essas outras vão te fortalecer para batalhas mais fortes. Davi enfrentou leão, enfrentou urso, depois ele foi enfrentar o gigante Golias, tá certo? Foi gradativo, é gradativo, o Senhor vai nos levando de grau em grau, de glória em glória, Ele vai nos fortalecendo e vai nos fazendo ser mais fortes, e a gente vai recebendo provas mais difíceis e vai vencendo com Ele, e assim vai sucessivamente. Né? Nós vamos crescendo em Deus, isso é maravilhoso. E hoje nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos da nossa fé, mais do que nunca, mais forte do que nunca nós precisamos ter a nossa fé. Fé nele, fé na palavra de Deus. Vamos orar?
Raimunda Rodrigues, Sônia Rodrigues, sim, nós vamos orar pelos seus familiares, por portas de emprego, pela salvação da sua família. Nós estaremos orando sim, Maria Heloísa, Miriam, vamos orar agora em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no meio da tribulação. Como nós nos alegramos e somos gratos ao Senhor por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. Assim como o Senhor deu esse grande livramento para Davi, dos seus inimigos, ó Deus, de ser morto a qualquer momento antes do tempo. Pai, o Senhor tem nos dado também tantos livramentos. Pai, o Senhor é aquele que se levanta da sua cadeira para nos defender. O Senhor olha do céu, o Senhor se levanta e o Senhor vem guerrear por nós. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem demonstrado conosco, ó Pai, por nós nos levando a lugares mais altos, nos livrando do nosso inimigo que nós não temos como combater. Pai, se o Senhor não se levanta, nós seríamos consumidos e destruídos, mas o Senhor é aquele que se levanta e nos livra. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, por essa pessoa que está clamando aqui agora, essa pessoa, Deus, que está vivendo tribulações, assim como Davi declarou tanta pressão na sua alma, no seu espírito. Ó Deus, quando o inimigo se levantava, como ele se sentia agarrado na morte. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor venha trazer um grande livramento, livramento de morte, livramento de suicídio. Em nome de Jesus, nós damos um comando agora, todos esses demônios que eles se afastem agora, demônios da morte prematura, nós te dizemos agora, solta essa vida em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos saúde sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Seja liberto, seja livre agora para a glória do Senhor. Nós ministramos paz no seu espírito, paz na sua alma, meu querido, minha querida. Nós ministramos libertação e vida sobre o seu coração, que toda pressão na sua alma, toda pressão na sua mente seja dissipada agora pelo poder do Senhor. Pai, nós chamamos a tua presença nessa casa, nesse lar. Nós chamamos a salvação nessa família, para esse cônjuge, para esses filhos que estão perdidos, envolvidos nas drogas, na prostituição, ó Deus, no homossexualismo, na vida liberada. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, vem lutar a nossa guerra, Senhor. Venha liberar salvação nas nossas casas, venha liberar, ó Deus, libertação nas nossas famílias. Nós chamamos vida, nós falamos, vem para a luz, em nome de Jesus, que haja salvação na nossa casa, que haja perseverança nas orações, que haja perseverança no testemunho, no que nós venhamos ser luz e testemunho do nosso lar, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, para que a salvação que nos alcançou alcance, ó Deus, o nosso irmão, o nosso familiar, os nossos amigos, os nossos vizinhos, em nome de Jesus. Pai, nós falamos saúde para o teu povo, nós falamos dessa pessoa que está enferma, que está ali fazendo tratamento, que está fazendo hemodiálise, que está tomando uma medicação na veia. Nós declaramos agora, seja fortalecido, que o seu corpo físico seja fortalecido, que você seja curado agora em nome de Jesus, que você enfrente essa enfermidade confiante de que o Senhor está contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha, você está sendo amparado pelo Senhor. O Senhor é aquele que afofa a cama do enfermo. E nós declaramos que a sua cama, até que a vitória chegue, seja afofada. Nós abençoamos, ó Deus, aquelas pessoas que estão lutando com pessoas doentes, que estão ajudando, que estão carregando no colo, que estão dando banho, que estão dando remédio. Senhor, fortalece esses familiares. Como eu sei que isso é importante, ser fortalecido, essa mãe, esse pai, ó Deus, cuidando de filho, esse filho cuidando dos pais. Fortalece as mãos, ó Deus, que estão fracas. Fortalece a fé do teu filho, Pai, até que a vitória chegue. Nós precisamos do Senhor.
Pai, nós declaramos portas abertas de emprego em nome de Jesus. Nós declaramos vitória do Senhor na justiça. Pai, que a justiça seja feita segundo o teu plano, a tua vontade e a verdade. Nós falamos, ó Deus, que esse irmão que está com essa causa na justiça, que ele venha ver a vitória do Senhor e ele venha declarar: o Senhor me deu a vitória. Que o agradecimento ao Senhor seja tão grande assim como o de Davi. Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza. O Senhor é o meu juízo, o Senhor julga a minha causa. Então julga, Senhor. Julga a causa da viúva, julga a causa do órfão, julga a causa do desamparado, julga a causa do estrangeiro, julga a causa do necessitado, Senhor. Julga, Senhor, as nossas causas para a glória do teu nome. Nós damos a ti toda a glória, nós damos a ti toda a honra. Pai, que essa palavra chegue aos ouvidos que precisam ouvir agora mesmo. Que essa live alcance os corações e que a palavra do Senhor nos fortaleça. Nós queremos ser fortalecidos na fé, na perseverança e no amor para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe os seus filhos, o seu cônjuge. Amém? Que toda a sua vida seja abençoada para a glória do Senhor. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo até agora. Que o Senhor te dê graça para continuar, né? Perseverando na meditação na palavra do Senhor e na oração. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, nessa semana toda, se o Senhor permitir, e você é meu convidado a estar aqui comigo. Você pode deixar aqui o seu like, você pode se inscrever nesse canal para que quando eu estiver aqui ao vivo, né, você receba uma comunicação aí no seu YouTube e você possa participar comigo aqui ao vivo. Foi um prazer ter você aqui, um grande abraço para você e até a próxima vez, se o Senhor assim permitir.